eu vou conversar com o médico veterinário Neymar Roncati. Nós vamos falar sobre equinos. Neymar, boa tarde. Muito boa tarde. Eu até perguntei para ele, tem algum assunto específico? Ele falou assim, olha, de equinos, tudo. Então a gente já começa tirando alguns mitos, fazendo alguns comentários. E uma que eu estava até conversando aqui, que a gente tem aquelas questões de bovino ingerir objetos indevidos, como eu citei, sacolas plásticas que às vezes ali às margens de rodovia, em passagem próxima à cidade, o vento, especialmente agora nessa época do ano que a gente tem ventos com intensidades bem significativas. Equino, ele também faz ingestão de objetos estranhos? É muito difícil. O equino ele tem uma palatabilidade bem mais refinada, né, que os ruminantes de forma geral, e ele normalmente não ingere corpos estranhos. Ele tem uma possibilidade, até pela formação das palhas, da gustação dele, né, das papilhas gustativas da língua, ele seleciona muito bem o alimento e a gente raramente encontra um animal que tem ingerido um corpo estranho. Outros, às vezes mais curiosos, podem acidentalmente fazer, ou animais em condições muito ruins alimentares, às vezes passando muito fome, pode sim buscar outros tipos de objetos. Mas é muito mais comum em ruminantes encontrar problemas gastrointestinais por ingestão de corpos estranhos. Em equinos, não. Quando a gente fala de sanidade do animal, para um bom desempenho, quais são as principais utilizações do equino hoje? Porque antigamente a gente tinha como força de trabalho. O animal era muito comum a gente ter ali os asininos, equinos, né? E ali tudo os muares. E hoje, quais são as principais atividades? Continua a laboral? Eu acho que os equinos eles evoluíram aqui pela domesticação, né? Vieram das guerras, civilização em guerra, as forças de trabalho, com a revolução industrial, tudo isso mudou bastante também, mas atualmente o que a gente tem, os animais são utilizados mais para esporte e lazer. É verdade que a gente tem as cavalarias montadas em muitos estados nacionais aqui no Brasil, mundo afora também existe ainda, como força de montaria para a polícia militar montada, por exemplo, mas a maior utilização dos quase 6 milhões de equinos que a gente tem no território nacional é para lazer nos vários esportes hípicos, né? Numa cavalgada, numa romaria, às vezes no enduro, salto, adestramento, prova de tambor e baliza, depende da raça, depende do interesse de quem o equita, e também usado para lazer no final de semana, né? Para uma montaria, prazer aí da família em poder passear com o equino. Essas são as grandes utilizações do equino moderno aqui. Ainda tem, assim, uma preocupação, ou esta é a maior preocupação em ter o registro desses animais, o registro a que me refiro, é ali de ter a raça apurada, seja ela qual for. Não, existe sim. Existe hoje um interesse muito grande por animais de raças, né, apuradas, de raças puras, né? Existe a procura por determinadas raças que desempenham uma função específica, né? Então, se busca o brasileiro de pismo para salto, o quarto de milha para uma prova de tambor e baliza, né, de corrida, assim como por sangue inglês. Então, isso acontece, mas existem muitos animais sem raça definida que são utilizados tanto para o esporte como para o lazer, né? E todos eles dependem de bons cuidados aqui para a sua sanidade, para o seu bem-estar, né? A começar, por exemplo, pela sanidade gastrointestinal que ele deve ter, né, com uma boa alimentação, uma boa vermifugação e até rotineira, um acompanhamento médico veterinário, porque às vezes tem doenças que são surdas, elas não mostram sintomas, e às vezes o proprietário, o equitador, não reconhece que o animal pode estar entrando numa doença ou pode estar doente. Neymar, em relação a estes animais doentes, hoje o Brasil também tem os controles sanitários bem rigorosos com aqueles animais que estão em trânsito. A gente sabe da doença de Mormo, mas dentro desse quadro de vacinação, de análise de laboratórios ali de exames sanguíneos, o que mais é sempre de olho? Porque também acho que tem uma anemia aí que não são todas iguais, né? Exato, a gente tem como controle territorial, né, de transporte dos equinos, principalmente o mormo e a anemia infecciosa equina, que são duas doenças importantes, que nós realizamos exames laboratoriais sanguíneos para identificação se o animal é um positivo ou não para essas doenças,
e se for, muitas vezes ele é inibido, ele é proibido em transitar, em mudar de local, ir realizar uma prova, mudar de estado, então existe esse controle sanitário. Esse é um controle sanitário que nós dizemos como obrigatório para o trânsito de animais. Existem outros controles que nós realizamos, não obrigatórios, mas para a manutenção de uma boa saúde dos animais, como, por exemplo, a realização frequente de exames laboratoriais de sangue, para ver se o animal está bem, em boas condições, exames de fezes, para apontarmos a quantidade de parasitas que ele pode ter no seu tubo gastrointestinal, no seu intestino, porque, por exemplo, a verminose é chamada uma doença surda, né? Muitas vezes não tem sintomas iniciais, e o animal tem um parasitismo muito grande, necessita de um bom controle justamente para a gente ter uma boa saúde e esse animal ter um bom desempenho. Às vezes o animal não está trabalhando bem, não está desempenhando uma função atlética bem, e ele está ali num quadro de anemia, de parasitismo, de verminose intestinal, e sequer a gente sabia que deveria fazer esse controle de uma vermifugação rotineira, de um acompanhamento mais de perto aqui do médico veterinário. Você mencionou essa questão aí da doença e tudo. O cavalo, ele é um animal atleta por natureza. E é também extremamente sensível, né? A gente, às vezes, naquele momento, um primeiro olhar, acha que é um animal rústico, resistente. Sim, ele é, mas é extremamente sensível. Ele é sensível, até porque ele vive num ambiente rural, né? E a gente sabe que o cavalo ele é bastante forte, ele é um atleta por natureza, porque durante o desenvolvimento, segundo Darwin, se é que a gente evoluiu de espécies comuns aqui, o cavalo ele era um predado na natureza, né? E por ser predado, ele deveria fugir da presa em condições selvagens, dos grandes predadores aqui, ele foi desenvolvendo como um atleta, como um grande corredor, ele tem uma capacidade cardíaca muito grande, ele é um animal muito robusto. Ele foi crescendo para ter mais velocidade, poder caminhar e buscar novas pradarias para se alimentar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, com a domesticação, nós trouxemos ele para um ambiente um pouco artificial. Dentro de uma baia, em pastagens onde eles estão frequentemente vários animais nessa mesma pastagem. E, às vezes, por exemplo, voltando ao assunto do parasita gastrointestinal, às vezes, ele está se alimentando onde outros animais estão defecando. Isso facilita o ciclo do parasita gastrointestinal, do verme intestinal. Nós humanos, quando pequenos tomamos vermífugo rotineiramente, quando adultos menos frequentemente, o cavalo deve ser vermifugado rotineiramente, porque ele tem uma reinfestação comum. E uma verminose às vezes começa sem sintomas e depois pode levar a um emagrecimento, uma perda de peso, pelos sem brilho, opacos, às vezes até uma cólica grave, levando ele para uma cirurgia, ou até a óbito se a gente não cuidar desse animal. Então é sim um animal enorme, com uma sensibilidade grande também, até pelo processo de criação dele. Você falou da cólica, e é assim, quase que de conhecimento geral, que cólica mata um animal. Ele resiste a uma carga e não resiste a uma dor, a uma cólica. O que leva a cólica ao animal? Existem várias situações que podem levar a uma cólica gastrointestinal. O cavalo ele tem quase 30 metros de intestino, ele foi feito naturalmente, foi criado para se alimentar poucas vezes durante várias vezes ao dia, aqui, durante a sua caminhada nos pastos, mas a gente acaba enclausurando ele, fornecendo um concentrado, que muitas vezes não tem uma digestibilidade adequada. Então, uma ração não adequada, um grão não adequado, milho que não está junto à ração, não foi industrializado, pode não ser adequado e trazer as chamadas sobrecargas gástricas, fermentações gástricas. A gente pode ter torções intestinais, por vários distúrbios. O próprio parasita intestinal, os vermes, eles podem promover uma movimentação intestinal inadequada e ter aqui o que a gente chama de vômito, uma torção intestinal, vários problemas que levam, inclusive, a obstruções intestinais que levam a esse animal à cólica e muitas vezes até com resolução apenas cirúrgica, o que é bastante grave. Então, por isso a gente deve cuidar da sanidade não só da nutrição, uma boa alimentação, volumoso, pasto, feno de boa qualidade, uma ração comercial de boa qualidade e ainda prevenir essas infestações por parasitas gastrointestinais, fazendo um acompanhamento de vermifugação, utilizando produtos modernos que possam atacar os vários vermes intestinais que a gente conhece. Outra coisa que eu gostaria de abordar contigo é sobre
cavalo não deita. Se deitou é porque está morrendo. É real? Não, isso não é verdade. Aqui, o cavalo ele tem uma constituição física que dispõe ele a ficar em pé, né, sem a necessidade de deitar para descansar. Então, ele mesmo parado em pé é como se ele estivesse tirando um cochilo, repousando, e é assim para muitos cavalos. Mas existem trabalhos muito recentes demonstrando que o cavalo precisa, sim, durante as 24 horas do dia e noite, né, de um dia como um todo, ele precisa, sim, repousar cerca de 30 minutos, pelo menos, a cada 24 horas, deitado, completamente deitado. Porque isso existe uma necessidade aqui de repouso profundo, de entrar naquele sono profundo chamado sono REM, que a gente também faz isso por longos períodos, quando a noite vai descansar. O cavalo também tem essa necessidade. Mas é uma atenção. Quando a gente vê um cavalo deitado durante o dia, né, numa condição que não era o momento de repouso dele, não tem luz apagada, não tem um ambiente quieto, chama atenção, porque ele estar deitado pode ser um dos sinais de um distúrbio gastrointestinal, sim. Eu ia já te perguntar isso aí, para ficar atenta à sanidade do animal, como que eu posso, para não chegar a uma gravidade, para eu perceber, acompanhando essa alimentação, seja a pasto, seja em cocheira, como é que faz? Eu acho que a gente deve sempre ter um acompanhamento técnico, né? É sempre importante consultar um médico veterinário ou tecnistas que fazem essa boa nutrição, que adequam aqui a alimentação do animal, fazem bons programas sanitários, e ficar atento para quem não tem esse acompanhamento rotineiro para sintomas do tipo animal ficar deitado, ficar cavando, deitar e rolar é um sinal importante de distúrbios gastrointestinais, né? E manter a sanidade passa por problemas básicos para qualquer criador, né? Para qualquer animal, por mais simples seja, seja um animal de trabalho, de passeio ou um animal atleta, a gente tem as vacinas que devem ser realizadas rotineiramente, tem vacinas que são semestrais, tem vacinas que são anuais. A gente deve montar um programa contra os parasitas gastrointestinais, que passa por uma vermifugação por produtos modernos. A gente tem um lançamento muito recente aqui do que a gente chama de doramectina mais praziquantel, que ataca todos os vermes intestinais que podem acometer o equino. Então, esses pontos de atenção são importantes e dependem de informações de técnicos que trabalham, né, com os equinos. Só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotado, eu não queria que passasse sem a gente falar. Casqueamento. É importante também que tenha uma observação, um cuidado? Sim, é extremamente importante. Os cascos são a saúde do animal. A gente sempre diz que um cavalo sem cascos saudáveis não há cavalo, e sequer a gente pode montar ele ou participar de provas ou montar ele para o trabalho. Então, o casqueamento também ele é rotineiro, ele deve ser acompanhado a cada 30, 40 dias por um casqueamento, uma limpeza adequada por um ferrador, e, se necessário, colocar uma ferradura, que é como se fosse o sapato desse animal para um trabalho, né? E mesmo que isso não seja feito para animais mais simples, de campo, tal, diariamente é importante limpar os cascos, tirar o excesso de sujidade, manter a saúde do casco, senão a gente perde a saúde como um todo do animal. Neymar, muito obrigada pela sua participação conosco, e a gente vai querer explorar você mais vezes. Fique à vontade, foi um prazer, muito obrigado.